Fala, galera. Antônio Costa e o Fabrício Pequeno. Eu mesmo. Mais um episódio do WOW Podcast, Ways of Working, discutindo muito, né, sobre maneiras de trabalhar, alta performance, times de alta performance, principalmente no mundo digital. E a gente tem um convidado hoje muito especial aqui para falar com a gente. Márcio, se apresenta para a gente, por favor. Olá, pessoal. Muito obrigado, pessoal do UOL. Obrigado a todo mundo que está assistindo o podcast. Meu nome é Márcio Tierno. Hoje eu sou fundador e CEO da YT Digital, que é uma distribuidora de software. Eu cursei Ciência da Computação na Unicamp, muito tempo atrás, na minha outra encarnação. Tenho 3 filhos grandões. Já fiz de tudo na vida. Já fui diretor comercial, já fui presidente de empresa de mais de 1.000 funcionários. Hoje estou num negócio menos intensivo em mão de obra. E sou um profundo interessado pelo humano no trabalho, né? Como que a gente lida com as pessoas dentro do princípio de que empresas são feitas de pessoas. Então, como é que é isso aí? Esse sou eu. Boa. É sempre pessoas, para criar produtos para pessoas, vender para outras pessoas. E você não falou dessa parte de venda, né? Porque eu conheci o Tierno aqui na área de vendas, né? Na Startup Farm, né? Você teve um... Perfeito. Eu nasci como técnico, né? Na minha outra encarnação. E aí, em 99, eu entrei numa empresa chamada Rational Software, que não existe mais. Ela foi comprada pela IBM, devidamente destruída, como sempre. Mas lá, quando eu fui fazer o primeiro, ganhei um cartão de crédito, uma passagem para Califórnia. No primeiro dia de treinamento com o vice-presidente, ele falou: nesta empresa temos um esporte, transformar técnicos em vendedores. Eu falei que não, isso não ia acontecer comigo jamais. Tinha nojinho de vendedor, né? Em um ano eu estava virando vendedor. E aí nunca mais saí da área de vendas, me especializei nisso, tive a minha empresa de consultoria, fui diretor comercial de muita coisa, dei muita mentoria lá na Startup Farm e outros programas de startup, ensinando os fundadores que, cara, você tem que vender. Legal, boa. A gente vai falar hoje aqui sobre o papel do líder ou até o papel do ser humano aí, né? O papel das pessoas na estrutura, desafios e em times de alto desempenho. Então, falando de times de alto desempenho, qual é o impacto aqui, principalmente a estrutura organizacional? Você acha que, até por essa carreira, você acaba conversando com muitas pessoas, está muito presente dentro do LinkedIn, conversa com muitas empresas, deve ver de tudo um pouco, né? Qual que é o impacto que a estrutura organizacional afeta na questão do desempenho dos times, na produtividade da empresa, né? É profundo o impacto, até porque a estrutura organizacional muitas vezes traduz a cultura da empresa, né? E a cultura é o grande limitante, digamos assim, né? Para a gente fazer uma ideia, imagina que você pega um diretor de um bancão e coloca como presidente de um neobank, sei lá, você pega um cara que tem 40 anos de bancão e põe no Nubank. E aí ele vai querer traçar uma estratégia mais conservadora, outra estrutura organizacional, né? Vai dar errado, a cultura não vai aceitar. Por outro lado, você pega um cara egresso do Nubank, põe para comandar um banco público, por exemplo, um grande banco público, ele vai ter sérias dificuldades também, porque a estratégia provavelmente vai falhar em cima de que as pessoas não estão acostumadas com aquilo e a estrutura organizacional nem aceita. Então, eu acho que é das coisas mais impactantes. A estrutura organizacional pode extrair o melhor das pessoas, pode levar as pessoas a se doar, a entregar, a ser audaciosas, a serem ambiciosas no bom sentido, mas ela também pode servir de tampa para as pessoas, pode desestimular, pode levar as pessoas a ficar, tipo, fica aí no seu quadrado, fica quietinho, que se ninguém te vê, você se aposenta aqui, olha que legal. Ou então o cara fala assim, pô, pra que eu me mato se o meu coleguinha ali fica navegando na internet o dia inteiro e ganha o mesmo do que eu? Ou então, sempre aquela pergunta, né, como que são as promoções aqui? Peixe? Como é que faz para virar peixe, né, meu? Tem que mergulhar na piscina, desenvolver guelras, é só dar aquela puxadinha básica no chefe? Como é que é isso aí? Como é que faz, né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, e a estrutura organizacional, o que vem antes dela é justamente a cultura da organização. Mas ela reflete fielmente essa cultura e aí influencia a cultura também. É um movimento duplo, né? Isso, acho que é parte crucial da cultura, não separaria. Eu acho que a estrutura organizacional é uma parte importante da cultura da empresa e ela tem um impacto profundo, podendo levar as pessoas a darem o melhor de si, construir uma empresa daquelas
memoráveis, assim, que todo mundo fala, pô, quando eu trabalhei lá. Um exemplo é a Xerox, né? A Xerox, antes do final da década de 90, antes da mudança catastrófica que foi feita por um dos CEOs. A outra é a HP, antes da mudança catastrófica feita pela Carly Fiona. Ou aquela empresa que você fala assim, bicho, isso aqui é um elefante... Nossa, tudo empoeirado, cheio de mofo. Eu tenho um caso que foi interessante. A empresa era uma consultoria e era uma consultoria digital, uma consultoria que, era muito legal trabalhar, tanto que eu e o Fabrício, né, como fundamos uma empresa, a gente até brinca, fala assim, a gente quer voltar a ter viver aquilo, porque era muito legal. E uma das grandonas vieram e compraram, né? Então uma das Big Four ali veio e comprou essa consultoria menor. E quando eles compraram, logo nas primeiras reuniões que eles tiveram, eles voltaram para dentro de casa falando assim, que baderna aquilo, que loucura, não funciona. E aí eu falei assim, eles estão em outro paradigma, eles estão com outra mentalidade. Então eles estão querendo analisar uma empresa digital com a mentalidade. E aí eles falam que é uma baderna, aí começa a mudar tudo realmente. Aí mudou toda a estrutura organizacional e a gente vê que impactou a produtividade, né? E impacta muitas coisas. Se você está numa startup, talvez crescer seja o mais importante. Se você está numa empresa muito grande, talvez manter tudo como está seja o mais importante, né? Se você não balançar muito o barco, já tá bom. Exato. Uhum. Então, você está no negócio de transportar containers de um país a outro, tudo que você quer é uma rota tranquila, previsível e não faz marola. Agora, se você tá numa corrida lá na Volvo Ocean Race, né, antiga America's Cup, tudo que você quer é vento, é bagunça, entendeu? Onda, oportunidades de passar na frente, ultrapassar seu adversário. Então, é complicado mesmo. Estrutura organizacional, acho que é um dos temas mais debatidos hoje em dia e mais mal compreendidos também. Acho que é um excelente ponto isso do mal compreendido. Porque eu escuto muito falar sobre de quem é a responsabilidade da estrutura organizacional. Eu queria ouvir de você, assim, como é que você entende a responsabilidade da estrutura organizacional? Eu já ouvi N situações e N definições, mas eu queria ouvir a tua. Eu tenho uma visão muito clara sobre cultura organizacional, que eu acho que a cultura vem de cima para baixo, ponto. Legal. Porque não tem muito jeito, né? Nós somos animais... sociáveis e a gente se arrebanha, né? Então, se você pega qualquer primata, tem sempre o líder do bando ali, não tem muito jeito, é da nossa natureza. E aí a estrutura organizacional não existe de baixo para cima. Certas decisões são tomadas pelo líder, não porque ele é melhor do que eu, mas porque ele tem visibilidade de coisas que eu não tenho. Exato. Essa é a grande diferença de quem está alto na hierarquia versus quem está abaixo. Não é exatamente uma questão de competência, até porque a gente vê líder incompetente aí o tempo todo e você se pergunta como esse cara vai parar lá. Mas isso é outra conversa. Então, acontece que o cara, quando está num nível hierárquico superior ao seu, ele enxerga coisas que você não enxerga, ele sabe coisas que você não sabe. Ele tem, por exemplo, a informação de que o conselho quer vender aquela empresa dentro de 2 anos, ou de que vai haver uma fusão, ou que vai haver uma divisão e parte da empresa será vendida, parte não, ou que a empresa vai fazer um turnaround, vai deixar de investir no produto atual, vai investir em serviço ou vice-versa, etc. E você não tem essa visão. Então, a cultura vem de cima para baixo e a responsabilidade da hierarquia, da estrutura organizacional, é de cima para baixo também, tá? E aí, quando eu digo que é mal compreendido, uma tentativa de trazer estruturas organizacionais em cima de experimentos sociológicos que deram errado. A gente tem aí os experimentos da holocracia e outras tentativas não hierárquicas que podem ter dado certo aqui e ali, mas que não escalaram. É tipo Scrum. Scrum é ótimo para um time pequeno. Vai botar isso na IBM para você ver o que vai acontecer. Então, eu digo que é mal compreendido porque a estrutura organizacional, ela também está tão parte da cultura que as pessoas acham que... Uma vez eu fui numa empresa e o organograma da empresa era em círculo. E aí eu perguntei pro fundador, mas por que em círculo? Porque aqui a gente não tem hierarquia, mas é claro que tem. Se você falar que é para lá que você acha que a empresa quer ir, é para lá que a empresa vai. E deixa eu te falar, se tiver que fazer a aprovação aqui de um negócio de R$1 milhão, qualquer um aqui, a galera vota e
passa o chequinho? Não, a empresa não tem isso de caixa. Eu falei, então, mas quem que vai decidir isso aí? Entendeu? Então, no limite, é o dele que está na reta. Então, a responsabilidade por isso que chama líder. A responsabilidade do cara, de quem está na frente. E eu acho que um dos problemas hoje é que muitos líderes não têm o reverso da moeda. Veja o caso Americanas, né? O cara foi lá, fez um monte de coisa e tá lá no bem bom, com bazilhões de dólares no bolso, e parece que tá tudo bem, né? Parece que é um grande ensaio ali, uma grande dança ensaiada. Então, o líder ele tem que ter autonomia para definir, mas ele tem que ter também a responsabilidade para lidar com os resultados das decisões que ele toma, entendeu? Entendi. Você chegou a falar da estrutura, emendou também essa questão da cultura, e a gente está falando do papel do líder. Às vezes não acontece muito também da cultura e da estrutura, o que é bonito ser falado, o que é bonito estar na parede versus o dia a dia. Muitas vezes o dia a dia não é tão bonito. Perfeito. E dizem que cultura é aquilo que as pessoas falam quando ninguém está olhando, né? Falam e fazem quando ninguém está olhando. Então, o que se coloca na parede, em geral, é muito irrelevante do ponto de vista da empresa. É tipo aqueles selinhos, né? Nós somos um lugar lindo para se trabalhar, né? Tá certo? E aí você vai ver uma empresa, né? O índice de doença mental é elevadíssimo, o turnover voluntário elevadíssimo, as pessoas não param lá, perde muito cliente, etc e tal. Então, é aquilo que não está na parede, é o que importa, o que acontece ali no dia a dia, e a responsabilidade do líder é total em cima disso, tá? Porque mesmo que o líder, por exemplo, não seja um cara tóxico, ele não é um cara tóxico, mas tem um gerente XPTO lá, o líder grandão lá, o CEO, né? Mas tem um gerente que entrega muito. Nossa, o cara bate todas as metas, altamente rentável. Putz, a área dele é a melhor da concorrência, mas é um cara tóxico, é um cara que esmaga as pessoas. E um mau líder não é só aquele que grita, bate na mesa com você, né? Kim Scott até falou no livro dela, né? O Radical Candor, traduzido pessimamente como empatia assertiva. Esse tipo de líder que ele dá aqueles gritos, bate na mesa, mas ele é honesto com você, ele é transparente, ele é o segundo melhor, né? Uhum. Muitas vezes o líder pode ser muito tóxico sendo manipulativo, liderando pelo conflito, fazendo com que tudo aquilo gire em cima do ego dele. E se esse cara tá batendo meta e o cara de cima passa pano porque ele tá batendo meta, parabéns, cara de cima, você está criando um ambiente tóxico, onde não há confiança, onde as pessoas se sentem acuadas, ameaçadas e certamente não vão dar o melhor de si. Eu já vi cenários onde esse líder, que era o herói, ele automaticamente boicotava, ele acabou pegando coisas centrais, ele boicotava os outros líderes para que eles não batessem a meta dele e ele continuasse batendo a meta. Então, na verdade, não é que ele produzia muito, é que, na verdade, ele boicotava os outros e automaticamente ele ficava acima. Isso é ruim para a organização como um todo, né? Com certeza, e porque esse líder, ele coloca o ego dele na frente de todas as necessidades, né? Então, no Feitas para Crescer, acho, no livro, a distinção dos tipos de líderes, né? E esse líder ele foi colocado como líder nível 4, né? Um exemplo foi o Lee Iacocca, por exemplo. Um outro é aquele cara que lidera pelo carisma, pelo heroísmo dele, ele tem a necessidade de se sobressair, de ser o cara das medalhas, de estar o tempo todo levando tapinha nas costas, de aparecer, né? Hoje a gente tem um cara aí que parece que vai fechar um escritório dele aqui no Brasil, que é essa cara, o cara tem que estar aparecendo o tempo todo, né? Versus líderes que, cara, você não sabe nem o nome do cara, né? Quem sabia o nome do CEO da NVIDIA antes do negócio começar a disparar, tá certo? Quem sabe o nome do CEO do Google?
provavelmente você vai errar, a não ser que você seja de tecnologia altamente ligado na companhia, não são mais os fundadores. Então, esse tipo de líder, ele vai trabalhar para sufocar todos os seus pares, né? Num negócio parecido com tubarões lá, que comem os filhotes, os irmãozinhos, ou aqueles pássaros que jogam os irmãozinhos de cima do ninho para ele ficar sozinho, né? E sufocando todos os outros e sufocando todos os seus liderados que têm potencial para ameaçá-lo, né? Onde ele pisa não nasce grama, né? Então, ele vira a tragédia de Deus. E esse cara acaba subindo até por ser o único na organização. Ele chama todos os spots para si, ele drena toda a energia da empresa para si e tem tudo para se tornar um déspota esclarecido, né? Se ele fazia tudo isso antes para chegar lá, depois que ele chegar lá, ele vai fazer ainda pior para se manter lá. Porque agora ele tem todos os instrumentos e todos o poder. E aí entra a estrutura organizacional de novo. Quem lidera o líder? Né? Who watch the watchmen, né? Quem vigia os vigilantes? Cadê a estrutura organizacional? Cadê um conselho de administração? Cadê instâncias de checks and balances, né? De balanceamento dentro da corporação para impedir que esse tipo de indivíduo prospere? Então, o líder herói talvez seja uma das maiores ameaças às organizações, apesar de talvez dar resultados excelentíssimos no curto prazo. No curto prazo, né? Eu li o livro Good to Great. Do Jim Collins, o Feitas para Vencer, o Good to Great do Jim Collins, foi o que eu citei. Lá que você falou, eu não me liguei, né? Então, eu peguei em inglês. E aí fala, né? O líder número 5, o nível 5, é aquele líder que ele proporciona até o sucessor dele, porque a duração acaba sendo muito mais longa, né? Ele vai preparando pessoas e ele lidera pela empresa e não por ele. Não por ele. Tá? Então, o nível 3 seria o gerente eficiente, né? Aquele cara que você põe lá, ele vai manter as coisas como estão. E o líder 4 é um cara que pode sim fazer a empresa multiplicar o tamanho por 10, por 100, mas que acaba complicando. Exemplos de WeWork, Uber e tantos outros lá do Vale do Silício, né? De líderes que ou tiveram que vender a companhia ou até alguns acabaram até presos, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Ou o caso da Chrysler, que quando a Coca saiu, acabou voltando ao tamanho que era. Tá? Então, a gente tem... Ou da HP, por exemplo, que era um colosso e com uma única líder, como a Carly Fiona, acabou indo pro buraco. E hoje é uma sombra do que foi. Você estava falando de estrutura organizacional, trazendo esses exemplos, aí na minha mente veio uma situação que eu vi num passado mais distante, onde uma pessoa específica foi criticada pela liderança imediata que estava fazendo uma quantidade de horas extras baixa. Então, existia uma lei que dizia que as pessoas tinham que fazer uma quantidade de horas extras alta, porque isso batia na meta trimestral como eficiência do trabalho daquilo que era esperado. Meu ponto foi, agora está fazendo muito sentido na minha mente essa questão do, talvez, daí era um estímulo da estrutura organizacional, da maneira como ela estava construída, que avaliava a cada 3 meses, se autoavaliava dentro de casa, sem uma consulta externa, sem uma crítica de algum conselho, sem uma crítica de alguém que olha realmente a maturidade nas empresas. Como é que você entende, como é que você avalia essa questão desses ciclos, assim, das metas, de como é que isso tudo é organizado nas empresas? É um assunto muito legal, tem a ver com cultura, tem a ver com hierarquia, tem a ver com desempenho. Então, as metas costumam refletir fielmente a cultura da empresa, então, nesse caso, tinha lá uma cultura de muitas horas extras, né? E as pessoas são guiadas por metas. A meta driva comportamento. Então, você me diz qual é a meta e eu vou te dizer como as pessoas se comportam. Então, tem também uma confusão das empresas sobre o que é meta, né? E sobre o que é responsabilidade e sobre o que é remuneração variável. Muitas empresas não gostam, tem horror de remuneração variável. Tem cheio de gente que não gosta de pagar comissão para vendedor, não gosta de pagar bônus para executivo, não gosta de pagar bônus para galera, tá? Então, é preciso cuidado, as metas têm que ser poucas, elas têm que ser... Não pode dar margem para fazer o game in the game. O que é game in the game? A sua meta tem que ser a geração de pipeline.
né? Ou então você é um SDR, a sua meta é gerar N reuniões por semana. Cara, é muito fácil fazer o game in the game, né? Eu já peguei empresa de geração de lead que era, sei lá, produto da IBM de $3 milhões a licença e agendou a reunião com a padaria Transmontana, cara. Pô, sem condição, né? Puta perda de tempo. Mas era o game in the game, tá? Essas metas elas têm que ser contrabalançáveis também. Se você coloca a meta de aumentar, por exemplo, faturamento ou aumentar a margem numa empresa de serviço, isso pode colocar a empresa em risco, porque se eu sou um gerente que eu sou avaliado para isso, um excelente jeito de aumentar a margem é mandar os sêniors embora e botar um bando de juninho lá com salário baixo. Olha que legal, de um mês para o outro eu dobrei a minha margem, mas em 6 meses isso é um churn esperando por acontecer. O cliente vai mandar você pastar. Então você tem que tomar cuidado. Você vai botar uma meta de aumentar a rentabilidade, você tem que botar uma meta de aumentar a satisfação de cliente também, por exemplo, ou uma meta de evitar churn, evitar turnover voluntário. Por outro lado, também a questão é a seguinte: por que pagar variável? Isso é injusto. Deixa eu te contar, a vida não é justa. Life's not fair. Começa por aí. Até porque justo é subjetivo, né? É subjetivo. Exato. Quando você paga a variável, o salário merecido por aquele colaborador é a somatória do fixo mais o variável. Você só está pegando uma parte do salário dele e pagando se ele atingir os números que você está pedindo. Se você não quer pagar variável, ótimo, paga o salário inteiro, ou seja, o fixo mais o variável, tudo de uma vez. Não sei qual é o impacto que isso vai ter na sua organização. Finalmente, a questão do variável, eu digo o seguinte: o variável serve não para pagar o desempenho do cara. Eu não pago o variável para vocês bater a sua meta. Eu pago variável para você ser responsável, para você ser gente grande. Se eu tiver que ficar gerenciando você o tempo todo, o seu variável vem para o meu bolso. Eu vou enlouquecer, mas pelo menos vou estar rico, né? Então, se eu pago variável para um gerente de operações, para um vendedor, para um coordenador de RH, esse cara tem que ter liberdade para tomar decisões e arcar com o resultado dessas decisões, e ele é pago para não ficar o tempo todo estressando a organização na hora de tomar decisões. Deixa o cara, entendeu? Uhum. Então, eu acredito fielmente em gerenciar por meta e não por processo. Agilidade, todo mundo é fã de ágil, né? Primeira diretiva ágil, né? Pessoas e interações são mais importantes do que processos e ferramentas, porque pessoas inteligentes com boas interações criam processos e ferramentas bons, né? Então, o que eu prefiro dizer? Gerencie o cara pela meta dele. Se a meta foi bem estabelecida, as 2 ou 3 metas que se contrabalanceiam e junto com as metas dos colegas, se a minha meta, se eu começar a fazer muita bobagem, vai afetar a sua e você vai me contrabalancear, você vai falar: irmão, você não pode fazer isso aqui, né? Você vai me ferrar, tá? Com isso, os processos tendem a ser otimizados. Para de acontecer aquilo, é o processo, sempre foi assim, é a regra da empresa, né? Que são excelentes maneiras das pessoas se esconderem numa hierarquia e numa cultura que penaliza o erro ou que bonifica o status quo. E se a empresa está me dando, eu também sou fundador da empresa, estou ganhando bazilhões por ano, eu quero mais que ela se mantenha assim também, tá? A gente tem que olhar o lado do fundador, o lado do dono da firma também. Por exemplo, se você é acionista, uma SA, você é acionista da Petrobras, tudo que você queria que a Petrobras se mantivesse como antes, distribuindo aquele mundaréu de dividendos. Você não quer que a Petrobras mude, né? Então, mas se você gerencia dando para as pessoas empowerment, né? Empoderamento e accountability, né? O cara sendo responsável pelo resultado dos seus atos, mais um conjunto de metas, isso vai liberar realmente o verdadeiro poder da organização. E aí, esses problemas que a hierarquia rígida demais impõe, eles são automaticamente eliminados, porque o cara tem o nível de empoderamento dele, tem o nível de responsabilização dele, persegue meta, em vez de você ficar gerenciando o cara, microgerenciando: você fez isso, você fez aquilo, me dá relatórios. Eu odiava chefe que me pedia relatório, o inferno da minha vida, né, meu? Tem um círculo reservado no inferno só pra chefe que pede relatório, mano, entendeu? Tava demorando aí, ó. Isso, tá? Assim, com demônios especializados em infligir sofrimento extremo e excruciante para quem fica
fica tomando tempo de funcionário pedindo relatório inútil. Muitas vezes o relatório era para se autoproteger em alguma Para se autoproteger, tá? Em vez disso, você gerencia o cara a partir da meta. Uma vez por mês você põe a reunião lá, como é que foi a meta do mês, foi bem para palminha, foi mal, explica para mim por que foi mal, 5 porquês, explica para mim as atividades que você vai fazer, as ações que você vai tomar, actionable items, né? As ações que você vai fazer para convergir para a meta, deu 2, 3 meses, não começou a convergir, não precisa atingir, mas tem que estar convergindo. Tá continuando buraco abaixo, irmão? Deixa eu te falar aqui, ó. Se eu fosse você, eu fazia 2 coisas. Primeiro orava, segundo mandava currículo, viu? Tá feio o negócio pra você aqui, tá? 2 meses não melhorar, o senhor tá na rua. Pronto, cara. Olha que negócio honesto. Se eu sou colaborador, eu sei que eu não estou desempenhando, porque meus números estão dizendo isso. Meu chefe me deu 2 meses de chance. Primeiro mês eu vou tentar, não deu certo. Segundo, vou mandar currículo. Pronto, acabou. Já sei que é isso que vai acontecer. Então, com isso, a gente elimina a maior parte dos efeitos colaterais indesejáveis de quaisquer que sejam as hierarquias, tá certo? E você desentope o pipeline de liderança, outro livro que eu vou citar aqui, do Ron Charan, leiam, fundamental, chama Pipeline de Liderança. Você desentope o pipeline de liderança, tá? E quem tá embaixo e tá performando, sabe que, opa, próximo aqui, eu que tô performando melhor. Então, eu que vou subir desde que aqueles cara esteja alinhado com a hierarquia e a cultura da empresa. Falcone diz, né? Líder é aquele que bate metas com a equipe fazendo certo. Então, líder que esmaga a equipe, que estressa. Esse não pode subir. De forma consistente. Consistente. Tem a palavra consistente. Exato, né? Com a equipe fazendo certo. Então, mas isso é difícil. A maioria das empresas que eu prestei consultoria ou que eu já fui dirigente, tinha um horror, um verdadeiro medo de soltar as pessoas. Os caras querem controle, que é o processo para controlar. O cara é gerente de uma operação de 50 milhões de faturamento, mas para ele pedir um notebook para o colaborador dele, pô, cara, é um inferno. O cara tem que pedir isso, pedir aquilo, justificar, preencher 50 mil formulários, passar, abrir uma RFP, implorar para... Véi, deixa o cara, irmão. Se a meta dele é entregar a margem, ele está entregando e esse notebook não vai prejudicar, deixa o cara. Entendeu? Então, dar esse poder, largar o controle é talvez o mais difícil. E é uma das coisas mais legais de você ver, porque as pessoas começam a aflorar, a inovação começa a acontecer, e as pessoas começam a gostar, e a empresa se torna essa daí que vocês falaram. Pô, vou sair e montar uma firma só para ser daquele jeito. Aí não tem muito uma questão de chefe versus líder também, né? Porque o que eu vejo, e vou emendar um outro assunto aqui. Emenda aí. Que pode ser até um pouco polêmico, mas vamos puxar polêmica. Polêmica, né? pô. O chefe vai polêmica. Lá, implanta o KR e fala assim, então pronto, criei um sistema de metas, agora a gente é digital, né? Funciona assim? É enganação, né? Entendeu? O KR também é nome de meta para quem tem nojinho, né? Meta é meta. O KR é só um jeito de você enganar o colaborador dizendo que ele está opinando em alguma coisa naquilo. Meta é meta, velho. Se você fizer do jeito certo, fizer aquela construção top-down, bottom-up, lá vai e volta, vai e volta, vai e volta, até chegar no... Né? Acabou, não precisa de OKR, tá? OKR é meta, só isso. E chefe líder, outra enganação. Chefe líder, mesma coisa. Chefe é um líder formal. Tem formalmente o cargo, mas ele é um líder também. Tem chefe bom e chefe ruim. Assim como tem líder bom e líder ruim. Tem líder ruim? Tem uns que foram ruins para a humanidade, como o cara do bigodinho, por exemplo. Foi um cara terrível, né? Outros líderes muito ruins também. Então tem chefe bom, chefe ruim. Eu sou o que eu sou, devo tudo aos meus chefes. São caras bons que me desenvolveram, né? E os chefes ruins também, que também nunca parei. Né? Uma vez piquei cartão de ponto, joguei para cima, fiz serpentina e fui embora. Porque o chefe queria que eu batesse ponto. Enfim. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Não basta, criei a meta, vai aí. Tem que acompanhar. Mas, por exemplo, para mim o OKR é muito microgerenciamento para o meu gosto. Eu prefiro definir 3, 4 metas. Vai lá, bonitão. Gera lá o que você precisa fazer, corre, precisou, tô aqui.
cada semana ou a cada 15 dias dou um ping, tá tudo bem, tamo lá. Uma vez por mês eu faço acompanhamento, uma vez por trimestre, dependendo do tamanho da organização, do tamanho da sua área. E tá em linha, beleza, check, go. Tem as metas, tem os KPIs intermediários que eu vou querer ver uma vez a cada 6 meses. Isso é fácil, não preciso pedir para você, tá lá na organização. E tem os red flags lá. Puta, sua área começou a ter muito turnover espontâneo. O povo começa a se demitir em massa. Tem alguma coisa acontecendo aí. Aí você se aprofunda um pouco mais. Aí você se aprofunda, mas até lá, né? Esse dar às pessoas essa liberdade é que é difícil para o Brasil, que tem essa cultura patrimonialista, de eu sou o seu dono, né? Aquela empresa, vocês já devem ter passado por isso, você vai se demitir, o cara quer que você fique de todo jeito, te propõe aumento de salário, aí você não aceita, ele quer saber para onde você vai, ato contínuo, ele liga para sua nova empresa para tentar te queimar. Tudo isso é o quê? Patrimonialismo, é o cara que tá lá no Casagrande Senzala, lá no Gilberto Freire, lá no Buarque de Holanda, entendeu? Tentando tomar conta ali, né? Senhorzinho tomando conta dos escravinhos dele. Isso acabou, né, gente? Pelo amor de Deus. As gerações novas já não vão concordar muito com isso. Também vai ter um conflito de gerações aí. Médio. Né? A gente tem visto muito Porsche matando gente por aí. A maioria eram motoristas novos. Tá? Então, sangue não é água. Então, assim, se você foi criado numa casa... Até saiu uma matéria legal na Folha esse domingo. Você foi criado numa casa, com um quarto de empregada, com 2, 3 serviçais servindo seu pai e a sua mãe, você vai achar aquilo normal. Nos Estados Unidos, qualquer adolescente de 14, 15 anos está fazendo summer job. Está lá ajudando a empacotar coisa no mercado, etc. Aqui no Brasil é feio. Né? Quantos e quantos filhos de classe média alta vão procurar trabalho quando se formam na faculdade? O cara vai procurar o primeiro trampo dele aos 24 anos. Vai falar 30 anos. Né? Ou 30 anos. Ou vai para... Né? Então, o patrimonialismo existe. E até assume uma posição em um ambiente super favorável para ele. Né? Entendeu? As brincadeiras com os Faria Limer são reais. O meu escritório fica na Faria Lima, numa WeWork, num coworking grande. Eu tenho a minha sala, a gente tem a nossa sala. Sou fã de cowork, mas ali no meio da área comum, você está tomando um café, um chopp, você ouve as pessoas falando. Meu filho, eu sou filho de pai taxista, motorista de caminhão e taxista. Minha mãe nunca foi à escola, aprendeu a ler e escrever na casa da patroa dela, trabalhou no colheita de uva, trabalhou na tecelagem em Matarazzo e etc e tal. Então, fui o primeiro da família que entrou para uma universidade, cursei a vida inteira em escola pública e acabei passando na Unicamp. Meus filhos, por outro lado, eles cresceram num bairro de classe média alta, frequentaram escolas muito caras, o melhor que o dinheiro podia pagar, fizeram estágio no exterior e tal. Meu filho mais velho, que hoje é gerente de uma startup bancária, ele foi fazer uma entrevista num family office, tá? Com vista 360 graus, lá na Faria Lima, altão. E tava tudo indo bem até que um dos sócios, então family office, quem eram os dirigentes? Os netos dos caras que tinham a grana que tava lá no family office, muitos e muitos bilhões. Até que eles perguntaram para ele, mas você vem de onde? Seu pai, qual que é o ramo? De onde você veio, seu pai? Meu pai veio do Belenzinho, mano, da Moca, da Zona Leste. A entrevista acabou ali. Morreu o assunto. Nossa. Entendeu? E os moleques tinham 24 anos na época. Meu filho tinha, sei lá, 20. Né? Então, é isso. O patrimonialismo tá aí, cara. Não é a geração nova, não. Que a geração nova tem outros conflitos, mas eu me lembro, quando eu tinha 22, 23 anos, que o pessoal falava que a geração Y vem aí. E aí tinha um monte de teorias sobre a geração Y. Hoje a geração Y é a geração que está reclamando da geração Z. E depois a Z vai reclamar da Alpha. E por aí, e tudo se ajeita lá na frente.
Entendeu? A geração Z vai reclamar até que os boletos deem na cara deles e aí eles vão começar a beber escolitrão também. Porque não dá para ficar tomando gin tônica e Fitzgerald na Faria Lima se você tem que pagar seus boletos, entendeu? Então, muito se fala dessa geração nova que vem para mudar muitas coisas e até talvez mude alguma coisa, mas como é que você interpreta essa questão da descentralização que é bastante falado, do tipo, cada vez mais as coisas não estão centralizadas numa decisão e até batendo nesse ponto de meritocracia, putz, a pessoa que está liderando agora é um jovem e vai fazer as coisas diferentes. Como é que você está entendendo isso? É algo disfarçado? As coisas se mantêm? Qual é a tua visão? É muito difícil mudar. Essa é a verdade, né? Existiram grandes movimentos de mudança. Vou citar os dois últimos. Um de grande impacto, talvez vocês não tenham pegado, foi a reengenharia. Né? A reengenharia foi um movimento de administração que basicamente cortou a força de trabalho em 30%, 40% em todas as empresas. George Clooney tem um filme em que ele é um consultor de reengenharia e ele viaja o mundo demitindo as pessoas. Nossa, eu já assisti esse filme. Né? Então, é legal. Então, assim, reengenharia. O próprio movimento ágil acabou dando um chacoalhão nas empresas, não da maneira como eu esperei, né? E hoje a gente tem até um refluxo, né? A ressaca disso, como houve a ressaca da reengenharia. Com a geração nova, chega sangue novo, chega ideias novas. Sempre há mudanças dentro de um limite. Se você for ver, a IBM hoje funciona mais ou menos que nem a IBM de 50 anos atrás. Uma mudança ou outra. Tá? Se for ver o Google hoje funciona mais ou menos que nem a IBM de 30 anos atrás. Eu tenho amigos que trabalham lá que falam, Microsoft, os caras falam, estão sofrendo uma IBMização. Né? No sentido de que a empresa vai crescendo e ela vai tendendo ao status quo, porque tá bem, você não mexe em time que tá ganhando, né? Então, as oportunidades de mudança começam a ser limitadas. Então, eu acho que tem menos a ver com esse papo de geração e mais com o fato de serem pessoas novas. A gente é jovem, a gente tem tempo de fazer as coisas. Né? Quando você está com 50 anos, filho, um monte de boleto para pagar, você não tem mais tempo, né? Quando você está 35, essa época dos infernos aí. Quando você está com 50, 55, já está com a vida feita, você também não quer mudar mais nada, velho. Sabe a mudança que eu quero fazer? Putz, quero ir morar na Costa Amalfitana lá, ficar tomando Aperol Spritz 8 horas da manhã, entendeu? É essa mudança que eu quero hoje. Então, tem essas brincadeiras. Quem eu sou? Eu sou muito jovem, quero mudar a porra toda. Né? Eu sou ali, tô no meio, eu queria bem mudar, né? Mas agora os boletos me fazem eu pensar melhor. Eu já tô no auge, né? Já tô no fim da carreira profissional, com a vida feita. Eu não quero mudar nada, já deu tempo. Então, eu acho que vai vir, a pandemia mudou tudo, as tecnologias mudam tudo. Antigamente era máquina de escrever, depois foi fax. Eu sou da época que a gente ficava ajoelhado no fax, orando para chegar o pedido de venda. Hoje em dia não tem mais isso, né? Tudo bem, tem gente que quer voltar para trás, que é o pedido impresso, né? Bom, enfim, vocês entenderam. Então muda. Tá descentralizado? Tá, tem gente que mora no interior de São Paulo e Santa Catarina e não quer voltar. Sim. Né? Então o cara aceita um salário nominal mais baixo em troca de um salário mais alto, que é a qualidade de vida dele e tal. E tem gente que gosta de ir pra rua. Vai mudar? Vai mudar. Vai mudar por causa da geração? Não. É o ciclo da vida, velho. Vai acontecer como sempre aconteceu. Eu sou meio cético e ácido com essas coisas, assim. Acho que vai continuar acontecendo como sempre aconteceu. Um fator que eu já ouvi você falando em redes sociais, e a gente até já bateu o papo, que acho que envolve tudo isso, é a questão da segurança psicológica, né? Porque quando a gente está falando de liderança, quando a gente está falando de estrutura organizacional, descentralização, e a gente fala muito de pessoas, tudo é sobre pessoas, tem essa questão da segurança psicológica, do ambiente, né? Excelente ponto. Né? Eu já trabalhei em ambientes que causavam medo, ok? E eu já trabalhei em ambientes que não me davam nenhum medo. Eu tenho uma dificuldade, a minha personalidade é bastante expansiva e eu tenho essa vozinha de locutor de supermercado, né?
Então, além de ser criado na Moca, família descendente de italiano, a gente fala com a mão, a gente projeta o corpo. Meu pai e meus irmãos tinham uma oficina de taxímetros e eu atendia no balcão. Aí vinham os motoristas forgados lá, taxista 30 anos atrás era uma outra espécie, era um outro bicho. E aí eu aprendi desde 11, 12 anos a me impor também. Falar, ó, você não grita aqui não, rapaz, você tá pensando que você tá onde? Né? E aí quando a gente transporta isso para hoje, muitas pessoas se sentem intimidadas. Mas segurança psicológica não vem de você falar baixinho, oi, tudo bem, com licença, ou aquelas técnicas rastaquera de feedback, fala um feedback sanduíche, fala uma coisa boa, aí fala uma coisa que tem que falar, e fala outra coisa boa. Primeiro que isso aí tem sabor artificial, sabor de sanduba para alimentação de shopping, né, cara? Entendeu? Segurança psicológica é a pessoa saber que primeiro ela pode errar, e que ela não vai ser punida, ela não vai ser chicoteada por causa disso. É ter regras claras, do tipo, eu espero que você tenha o seu pipeline arrumadinho toda semana. Seu CRM não pode estar bagunçado. Se o CRM estiver bagunçado, você vai receber uma chamada e vida que segue, eu espero que ele esteja arrumado semana que vem. Eu vou te dar aqui um ultimato bonitão, ou você arruma, ou a gente vai ter um problema, porque aqui nessa empresa parte do seu job description é isso. Segurança psicológica é você saber que se começar a ver um abuso, um assédio, um negócio assim, você tem canais para falar, e que esses canais são sérios, né? E que vão levar a coisa a termo. Então, eu já vi muita empresa que gastou uma grana com canal de assédio, contratou empresa externa, veio denúncia de assédio, o assediador era um vendedor topzera e não aconteceu nada com ele. E a denunciante, depois de 3 meses, foi demitida. Cara, esse lugar nunca vai ter segurança psicológica. Provavelmente os líderes falavam baixinho, tudo bonitinho. Isso, tudo bonitinho. Entendeu? Aí todo mundo viu e falou, meu Deus, eu que não vou mexer no vespeiro aqui. Então, segurança psicológica... Eu brinco assim, o melhor exemplo de segurança psicológica é um jogo de futebol. Você está jogando com seus amigos, ou um jogo... Enfim, para quem gosta de esporte, um esporte coletivo... Cara, no meio do jogo, a coisa mais comum é o cara gritar com você. Falar, pega o cara aí, seu goiaba! Tá dormindo! E tudo bem, e quando acaba o jogo de futebol, ninguém sai na porrada. Vai todo mundo lá no churrasco tomar uma breja e isso é segurança psicológica. Né? É você saber que tá todo mundo ali junto, todo mundo é igual, entendeu? E que você pode falar o que você tiver que falar. E que o outro cara pode até recrutar com você, mas também, se não perder essa bola lá, não tinha que ficar aqui atrás me esfalfando, né? O atacante dos caras é bom, velho. Desliga aí, chuta direito. Então, segurança psicológica é fundamental, mas eu temo que muitas empresas não tenham e não terão. Essa era a minha pergunta. Como você está vendo isso no mercado, né? Não tem, não terá. Hoje as empresas ficam ali, muitos líderes chegam e falam assim, ó, meia boca, né? Pô, agora você não pode mais falar com as pessoas, né? Não pode mais cobrar, tudo é assédio, tudo é processo. Então, o que esse cara faz? Ele continua assediando, mas falando baixinho. Se você o criticar, você será demitido na primeira oportunidade, né? Serão promovidos os peixes como sempre, que é o Go Horse Process, né? O famoso círculo de confiança. Então, essas empresas vão fazer tudo lindinho, vai ter semana da saúde mental, vai ter o mês da segurança psicológica, vai ter o dia das mulheres, vai ter o dia do orgulho LGBTQIA+, mas vai continuar tudo como sempre esteve. Porque, de novo, né, a hierarquia não está realmente comprometida com isso. Não está comprometida em eliminar o assédio, não está comprometida com segurança psicológica, não está comprometida com real diversidade. O cara vai lá e implementa um programa de cotas para contratar gente diferente, mas um baita teto de vidro baixo, inclusive teto de vidro é aquele que não deixa essas pessoas diferentes do círculo de confiança subirem, né? São barreiras invisíveis ao desempenho daquelas pessoas naquela organização.
né? Às vezes um olhar, o que se chama de microagressão, de falar assim, pô, né? Quem é você? Né? De onde você veio? Jogou com quem, né? Robinho, né? Jogou aonde? Jogou onde? Jogou onde, né? Então, a imensa maioria das organizações não tem segurança psicológica. Não vai ter. Todo mundo entra e assim, no onboarding o colega já fala, ó, tá vendo aquele cara ali? Mexe com ele, não. Ó, aqui a gente faz assim. Uhum. Não, mas por quê? Não questiona, só faz. Mas é exatamente isso. Isso é completamente a estrutura organizacional. O líder que não enxerga o valor disso, ele simplesmente fala, meu, ó, finge que faz aí, a gente finge que tá tudo bem. O que não pode passar a imagem negativa pra fora. É o efeito Vampeta, né? Quando tava no Flamengo, falava, eles fingem que pagam e a gente finge que joga. Sim. Né? Então a firma finge que tem segurança psicológica, você finge que é feliz. E aí entra naquele movimento de que, cara, eu não vejo a hora de dar 5, 6 da tarde. Jamais eu vou querer trabalhar presencial. Claro que não, porque o lugar é horroroso. Por que eu vou querer trabalhar lá? Encontrando com essas pessoas. Né? Tipo, o inferno é tá contratando telemarketing. Você prefere presencial ou remoto? Remoto. Trabalho da minha casa. Com ar-condicionado. Não quero ir pra firma. Entendeu? Eu perguntei de exemplos, porque eu tive em uma empresa que quando eu era no pipeline de liderança, eu era líder de líderes, né? Mas sempre que o líder acima vinha falar comigo, começava a me dar um ataque cardíaco, começava a me dar uma pressão. E eu não sabia o que era. Eu fui procurar psicólogo. Por quê, assim? E fui entender que tinha algum tipo de abuso ali, mas... E era diferente, porque era uma mulher sutil, com homem. Né? Mas era um abuso sutil. Quais exemplos, assim, que a gente pode colocar para que isso se materialize mais? Porque eu só percebi na hora que eu estava extremamente incomodado, me dava palpitação. Se eu via que a pessoa estava vindo, eu fingia que não estava vindo e saía para o outro lado. Porque eu não queria cruzar com aquela pessoa. Até para o líder, né? Alguns líderes assistem a gente até para, de alguma maneira, gerar uma reflexão neles aí, se eles estão atentos a isso. Olha, excelente. Isso é assédio, causa isso na gente. Se for continuado, você pode ter sérios problemas mentais, sérios mesmo, de saúde mental. Conheço gente que teve, e é o cara, burnout porque eu tô trabalhando muito. Não, isso é exaustão. Burnout é o resultado do assédio continuado. Porque se você continuasse nessa empresa se sentindo assim durante muito tempo, isso ia te fazer muito mal, né? Então, são esses exemplos. É quando o cara, por exemplo, te esculacha várias vezes, mas depois te dá um elogio. Aí acaba gerando uma síndrome de Estocolmo. E estudar um pouquinho síndrome de Estocolmo, que é aquele negócio, né, do sequestrado desenvolver sentimentos positivos em relação ao sequestrador, é interessante, porque é isso que acontece nas empresas, né? Quem é assediado muitas vezes não percebe, só vai perceber quando sai, né? Tem um podcast legal, chama Vozes de Cora, uma moça que já trabalhou comigo, é só de mulheres, né? Mas elas leem cartas de mulheres que foram assediadas, e muitas são muito tristes, porque a gente acha que assédio é bronca, é isso aqui, e não, você vai ver, a mulher tá, que nem, você começa a se questionar, será que eu sou bom? Né? Eu vou falar com essa pessoa, eu já trabalhei num lugar assim, começa a me dar palpitação, assim, você fica temeroso, começa a suar a mão, porque aquela pessoa, ou ela duvida de você, ou ela faz esse quente e frio com você o tempo todo, ou ela tira atribuições suas, ou ela coloca você em risco do tipo, contratei o João aqui, ele é excelente, viu? Ele fez uma faculdade melhor que a sua. O que o cara tá querendo dizer com isso? Né? Ou então, ele sempre elogia o cara, ou então já aconteceu comigo também, você faz um baita projeto legal, ele dá o crédito pro amiguinho. Putz, isso já aconteceu. Entendeu? Ou então você faz um negócio legal, o chefe pega o crédito daquilo e não fala nada. Todo mundo já passou por isso. Não tinha nome, agora tem, é assédio. E você tem que se ligar com isso, né? E é difícil perceber. Legal que você procurou ajuda, a maioria não procura. A conclusão no final foi que eu tinha uma característica de perfeccionismo. E aí, a outra pessoa, ela percebia isso e acho que não era consciente, tá? Era consciente e ela usava isso contra você. Ela usava contra. Então, ela acabava toda hora colocando comentários negativos e comentava, mas não era dessa forma que eu queria. Você fala assim, cara, então quando que eu vou conseguir atingir? Pois é. A sua cobrança interna, isso é exemplo perfeito de assédio.
né? Então, quando eu estou em posição de tomar decisões nas empresas, por exemplo, eu sempre coloco um programa de saúde mental, como uma colega lá de Startup Farm fundou a Vitude, né? Porque as pessoas precisam se conhecer e elas precisam comentar. Você que está me assistindo, líder, põe um programa de saúde mental. Você que trabalha, que tem essas sensações estranhas no trabalho, procure um psicólogo. E não precisa falar da sua vida, da sua mãe, não. Das coisas que você não quer falar. Fala do seu trabalho. Procure um psicólogo e deixe claro. Eu quero começar falando do meu trabalho. E fale como você se sente, né? Por isso que eu tenho poucas esperanças de que as empresas venham a ter ambientes psicologicamente seguros. A maioria dos líderes não está pronto. A maioria dos líderes aproveita isso em benefício próprio. A maioria dos líderes não é analisado, né? Nunca fez terapeutizado, nunca se conheceu direito, nunca foi entender o que estava acontecendo ali embaixo, né? Do tipo... líder bom é aquele cara que leva para cima mesmo. Ele pega cada um do time, entende a limitação, entende o potencial e leva para cima. Cobra de jeito diferente. Eu vou cobrar um sênior de um jeito diferente de que eu cobro o júnior. Uhum. Eu vou acompanhar o sênior de um jeito diferente do que eu acompanho o júnior. A cobrança do sênior vai ser mais forte, mais pesada e menos frequente. Se eu ficar cobrando o sênior toda hora, esse cara vai me mandar pastar. Já o Juninho, ele quer feedback, ele quer orientação, ele quer que você esteja lá sempre do ladinho dele. A primeira vez, muitas vezes, cara, eu já fui diretor comercial de muitas empresas. Chegava vendedores e vendedoras lá traumatizados, assim, né? O cara chegava e falava assim, Tcherno, eu tenho que ir fazer o exame admissional e vai ser hoje às 11 horas, tá? E? Não, tô te avisando. Por quê? Não, precisa saber o horário. Eu tenho cara de cartão de ponto? Não, mas fica no bairro tal. Eu tenho cara de GPS, eu não tô te rastreando. Vai lá, filho. Inclusive, você não precisa nem vir trampar. Batendo sua meta, fazendo suas vendas, você não vê sua cara melhor. Eu brincava assim, para as pessoas irem destraumatizando, porque elas chegavam acostumadas com microgerenciamento, com insegurança psicológica extrema, com o líder mudando metas ao bel prazer, mudando território, projetos ao bel prazer. Isso é um inferno, ninguém gosta disso. E parece que isso daí em vendas já era normal, mas nas outras áreas da empresa, principalmente TI, não tinha tanto essa... Com o advento dos OKRs, começou, né? Ah, pode crer. Entendeu? De repente, todo mundo tem meta. Entendeu? E aí, e OKR, por exemplo... É um negócio extremamente sofisticado, né? Se fosse uma arte marcial, eu compararia com um Aikido, né? Que é uma arte que você tem que derrubar o cara sem nem encostar nele, tá? Sendo que a gente precisa mesmo é de boxe, cara. É ali na porrada, entendeu? Né? Aprender a trocar soco. E não dá para você ir direto para Aikido. Então, o OKR ele é tão sofisticado que um líder manipulador, um mau líder, vai fazer excelente uso do OKR. Tem um monte de coisa subjetiva ali. Ele abraça muito essa ideia. Né? Ele abraça, ele paga de modernoso, entendeu? E se eu quero levar você à loucura, o OKR é excelente para isso. Né? A gente define lá, e você volta com os seus né? Com seus objetivos pessoais lá. Fala, mas você acha que isso aqui tá bom? Ah, mas vamos para um moonshot. Stretch goals. Né? Stretch goals. Vamos fazer aqui. Você não quer um mundo melhor, descarbonizado? Então, vamos botar essa meta de venda aqui 400% a mais. O que você acha? Hã? E se você bater... Não, eu vou falar assim, mas peraí, sua meta foi muito fácil. Não muito foi fácil. Muito fácil. Já tive que ouvir... Uma vez eu dobrei um faturamento de uma determinada unidade e eu tive que ouvir no ano seguinte o cara falando, pô, a gente é muito ruim. Falei, sim, certamente, né? Que inferno. O que você queria que eu fizesse? A gente dobrou de tamanho. Você está dizendo que eu sou ruim? Nossa. Né? Aí você liga, eu liguei a flag e falei, pô, tô no lugar errado, preciso ir embora. Mas muitos de nós não conseguimos ver isso. Não. Especialmente quando você é mais novo. Especialmente quando você é mais novo. Concordo com essa frase. Ou quando você vem de cohortes populacionais que são habituados a isso. Mulheres... negros, neurodivergentes, pessoal que não é heteronormativo. Essas pessoas são acostumadas a
crescer assim. A menina é né? O menino, você fala, como você é corajoso, né? Que fortão. E a menina fala, nossa, como você é linda, como você é educadinha, né? Então ela já cresce tampada desde pequena, né? Se você não é heteronormativo, você cansou de levar porrada na escola. E se ela for assediada, a culpa é dela ainda. E a culpa é dela ainda, né? Também com essa roupa, né? Também você deu brecha, entendeu? Mas em cima dessa linha, dessa questão de assédio, né? Sobre minorias, talvez isso daí está muito sustentado pelo outro tipo de assédio invisível que você trouxe pra gente aqui, que é o líder que faz o que quer, do jeito que quer, da maneira como ele quiser, fazendo aquelas inserções maldosas no invisível. Isso. E que, como ele tem cobertura disso, se isso aqui existe desse jeito, na hora de xingar alguém ali, de minoria, de maltratar alguém, pô, isso é o de menos. E tá tudo bem, e aí estabelece esse teto de vidro, e tudo isso sangra as organizações. Eu vejo muitos líderes o impacto disso. Eu vejo muitos líderes reclamando: agora é tudo minoria, agora é tudo cota, agora nada pode, o mundo ficou chato. Ficou chato para quem? Né? Se você era o cara que fazia bullying na escola, o mundo ficou chato. Se você era o cara que sofria bullying na escola, não, o mundo tá bem menos chato, deixa eu te falar. Né? Então, eu vejo muitos líderes reclamando disso. Claro que existem os exageros e a gente tem que tomar cuidado. Tá? Não vou contratar ninguém porque o cara é descendente da família A ou da família B. Mas também não vou descontratar por causa disso. Entretanto, isso sangra as organizações. Você nunca sabe onde está o talento. Se você tem teto de vidro ou outras... E você, líder, pode procurar sobre teto de vidro no Google. Lá está escrito o que é, né? Que é a tendência de você limitar invisivelmente o crescimento de pessoas que não estão no cohorte dominante. Né? Mulheres, negros, etc. Você pode estar impedindo um grande talento de subir. Você nunca sabe onde está o talento, né? Então, sei lá, acho que 70% das maiores empresas do mundo têm CEOs indianos hoje, né? Imagina se esses caras estivessem sendo discriminados. Exato. Tá? Então, isso fere as organizações, porque a pessoa, ela começa... E se o seu colega sofre uma agressão, por mais que você seja do cohorte dominante, e nós temos aqui homens brancos, que nós somos... A gente tem uma série de facilidades dentro das empresas. Só de não ter dificuldade já é uma facilidade. A gente já sai 2, 3 passos. Mas se eu vejo meu colega sendo agredido, não sendo promovido em benefício de outro menos competente do que ele, se eu vejo um chefe maldoso, se eu vejo um líder manipulador, aquilo começa a me afetar também, cara. Entendeu? Eu vou diminuindo o meu desempenho também. Tá? E eu gosto muito de analogia com time de futebol, entendeu? Exato. Tipo, teve um caso de um treinador que, xingou o jogador de tudo quanto é nome na beira do gramado. Um treinador passou até por seleção brasileira. Isso causou um impacto negativo profundo no grupo, ao ponto de que o treinador teve que sair do time, porque o grupo passou a se recusar a jogar com aquele cara. Entendeu? Como a gente não é jogador de futebol e não ganha milhões, a gente não pode simplesmente chegar e pedir as contas e ir embora. Mas aí entra o tal do quitting, né? Que são as pessoas que fazem o mínimo. Não faz o mínimo. Vou recolher aqui, vou fazer até como forma de vingança. Né? Você está agredindo o cara que eu gosto, eu vou te agredir também. Com as ferramentas que eu tenho. Com as ferramentas que eu tenho, que é trabalhando o mínimo possível. Então, tudo isso sangra as organizações. E me espanta que os líderes não conseguem ver isso. Por necessidade de controle, falta de confiança nos colaboradores, falta de um sistema de controle que permita acompanhar, mas que não restrinja a atuação, falta de uma hierarquia decente, falta de uma cultura apropriada para tudo isso. Legal. E isso fere muito as organizações, a maioria delas poderia estar muito mais na frente do que está hoje. Quando a gente fala de times de alta performance, se a gente não englobar muito desses temas, ou se todos esses temas não estiverem nessa pauta, não temos times de alta performance. Talvez a gente tenha um time que tá ali dando sangue por um momento. E trazendo para o futebol de novo, são muitas as histórias dos grandes times da seleção brasileira em que os jogadores se reuniam e pressionavam o técnico, votavam, faziam em campo coisa diferente. O Ronaldo, na Copa de 2002, e depois ele contou assim, ele falou, Filipão não queria que eu ficasse na sobra.
Na sobra é quando o atacante fica lá rodeando o goleiro para ver se sobra alguma bola para ele. Né? O Filipão queria que eu voltasse para construir a jogada, fazer o facão, que é aquela entrada diagonal na área. Eu falei assim, mas atacante vive de sobra. Eu não tava nem aí. E o Ronaldo cansou de fazer gol de sobra na Copa. E a gente foi campeão. Então, assim, muitas vezes os times de alto desempenho, você tem que dar liberdade para os caras se falarem. No 7-1 contra a Alemanha, os caras falaram, eles chamaram o mesmo Filipão e falaram, professor, os caras são fortes, mano, vamos entrar aqui fechadinho? Não, vamos atacar, tomamos 7-1. O time poderia ter performado muito melhor. Então, os times de alta performance, se você conseguir encaixar... E o Jim Collins, no mesmo livro, ele fala, difícil não é achar as pessoas certas. Difícil é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Exato. Né? Isso é a competência do líder. E da liberdade. Joga aí do jeito que vocês querem, velho. Uma das características que me marca muito no livro é o first who, then what, né? Primeiro quem, depois o quê. Primeiro acha a pessoa boa, que talvez bate com a cultura da empresa, que bate com os valores. Alguma coisa vai achar para ser feito ali, dada a estratégia da empresa. E se você já tem um time, muitas vezes o cara tá fazendo coisas que ele não é bom naquilo. Né? O cara tá fazendo A, o outro tá fazendo B. Se você trocar, a mágica acontece, porque um gosta de fazer o que o outro tá fazendo, o outro gosta de fazer o que um tá fazendo. Então, assim, não é auto-organização, não é holocracia, não é a festa do caqui amarelo. Mas de novo, definição clara de metas, com checks and balances, empowerment, accountability. Regras claras. E solta a linha, solta os cachorros. Deixa os caras lá, né? Eu brinco, ninguém erra de propósito. Então o cara erra só uma vez. Aquele erro, né? Vai cometer outros. Uhum. Interessante, tudo se amarra, tudo aqui que a gente está falando, né? E a amarração final é melhor desempenho corporativo. Exato. Se você é líder, se você é dono de empresa, se você é de um conselho empresarial, se você é acionista, tudo isso que a gente está falando aqui vai redundar em mais dinheiro no seu bolso. Talvez menos poder, talvez menos ego. E o que eu conheço de gente que troca grana por ego, vou falar para vocês, porque é aquilo que é importante pro cara. O valor Assim dele. como tem gente que prefere um salário 30% menor para poder trabalhar remoto, tem gente que talvez queira ganhar 50% menos, mas poder mandar. Mandar assim, tipo... Sim. Eu. Não, né? Ô, Maurício, acho que tem 10 perguntas ainda na nossa pauta. Tem o muitas. tempo estourou aqui. Acho que vai ter que marcar Tem que ter um retorno. Tem que ter uma versão 2. Não, né? top, tem café aqui. Já tomei as 3 xícaras lá. Tá topado. Tá pago, né? Tá pago. Nesse final, a gente tem um momento ou nosso, que sempre quando a gente traz alguém, a gente sempre aprende, né, nisso tudo. E aí a gente traz o que a gente aprendeu. Né? Com o Ways of Working, fez Quer falar o teu aí? sentido. Eu acho que todo esse elemento do papel do líder, né? O líder com relação a essa parte dos boundaries, né? Dos limites, o líder no impacto na cultura, o líder no impacto do objetivo claro das metas, o líder como um removedor de impedimentos, como um guia, né? Então, na verdade, você tendo esse líder, né? E acho que hoje, qualquer livro que você pega, várias literaturas, você falou do Rancharan aí, o conhecimento está aí, né? Mas é o papel dele também olhar e falar assim, poxa, então existem avanços aqui na maturidade da liderança e a vida dele acaba sendo bem melhor, né? Quando eu consigo colocar aspectos no meu dia a dia de liderança, acaba sendo melhor. Então, para mim, o Momento O foi essa análise completa, assim, do papel do líder. Achei bem interessante. Legal. O meu momento ou foi quando você trouxe o tema do não é a nova geração que vai resolver todos os problemas que a gente tem nas empresas. Então, eu vejo muita esperança nisso, leio muita esperança nisso. Isso me fez pensar aqui do que, a gente não pode atrelar completamente a mudança a essa nova geração que vem com um monte de ideias diferentes. Por quê? Porque quem está em cima, mesmo sendo de uma nova geração, está mantendo as coisas funcionando do jeito que elas sempre foram e mantendo esse status quo do jeito que está. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Acho que é caso a caso, entendendo onde a gente quer estar, entendendo as opções. Hoje a gente tem muito mais opções de escolha, mínimas, mas ainda já existem opções. Então, poder ter essa rede de apoio, de poder ter essa flexibilidade para poder buscar ambientes melhores de trabalho,
acho que foi o meu momento aqui dentro. Legal. Quer deixar algum comentário final? Alguma mensagem? Acho que sim. Me chamou muita atenção de vocês quererem montar uma empresa para ter aquilo que vocês já tinham. E isso é um sentimento que já invadiu também. E sobre mudar as empresas, você que está assistindo a gente, o melhor jeito de mudar as empresas é observe como você está criando seus filhos. Eles serão a nova geração, né? Um dia, os da geração Z vão estar falando sobre a nova geração que está vindo, que são os seus filhos que você está criando agora. Como você está criando seus filhos? Como eles seriam se chegassem a líderes? Como eles serão quando chegarem a líderes? Que tipo de educação você está dando para eles? Né? Quando você passa por um hotel, você cumprimenta o porteiro, você é respeitoso com a pessoa da limpeza, você é respeitoso com o garçom. Ou vai brigar com o professor, né? porque que a nota do filho... Isso, exatamente. Né? Ou você trata essas pessoas como se fossem suas serviçais. Então, eu acho... E o exemplo arrasta, né? Então, acho que é isso que eu queria falar. Boa. Maravilha. Quem quiser saber mais sobre você, Tcherno, LinkedIn, linkedin.com/in/Márcio Tcherno. Vocês me acham lá. Tem um monte de artigo, eu posto com alguma frequência. Vira e mexe, tô de mau humor de manhã, eu escrevo, coisas ácidas, seguir, né? gente. Recomendo para seguir. Usando IA? Vou jogar um pitadinho. Não uso IA. Não, IA é mediocrização, né, cara? Fica igual. Fica igual. IA é comida de fast food, né? É tudo igual. Eu não consigo sentir diferença do hambúrguer do fast food A pro fast food B, né? É mediocrização. Não. Prefiro cozinhar em casa. Papo para outro dia. Para outro dia. Fechou, então. Tcherno, de novo, obrigado. Muito obrigado. É uma honra estar aqui, me divertir. Muito gostoso. Boa. Maravilha. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. A gente agradece todo mundo que está assistindo a gente. Sigam a gente em todos os canais das redes sociais. E a gente encerra esse episódio de hoje. Ficamos aqui. E já já a gente tem mais um episódio chegando por aí. Obrigado, gente. Abraço.